Agora a gente vai ver um tipo específico de soma entre subespaços vetoriais, tá? É o que a gente chama de soma direta. Então, quando que uma soma entre dois subespaços vetoriais é chamado de soma direta? Ele é chamado de soma direta quando a intersecção entre esses dois subespaços vetoriais é só o vetor nulo, tá? Então, quando a intersecção entre U e W for só o vetor nulo, então a soma U mais W é dita soma direta. É como se um não dependesse do outro, né? A soma direta de U e W. Notação é U mais W, tá? Então esse maisinho aí com um círculo em volta é chamado de soma direta. Então um exemplo de soma direta entre espaços vetoriais eu posso considerar no R2. Então se eu considero o V como sendo o meu R2, né, ou R3 mesmo, né, o espaço R3, se eu tenho U uma reta, U e V, U e W, retas distintas pela origem. Então o que vai acontecer quando a gente pega a soma entre os dois, né? Então, como são retas distintas e passam pela origem, né? A gente sabe lá que por dois pontos passa uma única reta. Então, a única interseção entre os dois é o vetor nulo, é a origem. Não tem outro jeito, tá? Muito bem, nós sabemos disso. Então, a gente já sabe que a soma é direta. Então, esse é um exemplo trivial aí de que a soma é direta. Bom, mas quem vai ser esse conjunto aqui se a gente observar? Né? Então, sabemos que os subespaços no R3 ou são vetor nulo, retas pela origem, planos pela origem ou o espaço todo, né? Então veja, são duas retas que passam pela origem, U e W. Agora quem vai ser a soma? U mais W, quem é? Ele é um plano, tá? É o plano que contém as retas U e W. Então ele é um plano que contém. Então eu vou fazer toda a soma. Então daquela forma que a gente fez lá o desenho das duas retinhas aqui, que se eu tinha um vetor em uma e outro vetor em outra, a soma, né, daria uma coisa fora, né? A soma daria fora. Então agora a gente vai estar somando, né? Vai estar usando todas as somas possíveis. Então dá o plano todo que contém essas retas. Tá? Vai dar o plano todo que contém essas duas retas. É a soma direta. Beleza? Então é a soma, né? É só somar elementos de um com elementos do outro. Como a gente trabalhou na proposição anterior, falando que é um subespaço de fato. E a única diferença é que a interseção de dois subespaços é só o vetor nulo. Então, quando eu tenho essa condição, a gente só chama aquela soma de soma direta, tá? Só fica especial. Bom, daí a gente tem uma observação, para finalizar, que fala o seguinte, que observamos então que o espaço U mais W, ele contém o conjunto união. Então, lembra que eu falei que a união entre dois subespaços não necessariamente é um subespaço? Que a gente viu no exemplo, que nem aqui nesse exemplo, né? A reta é um subespaço, a reta é um subespaço, mas a união das duas retas não é um subespaço, né? Eu precisei então da soma, tá? E isso vale direto, vale sempre, né? A soma entre os dois espaços, os dois subespaços U e W, ela vai conter a união. Então a união não necessariamente é um subespaço, mas ele está dentro de um subespaço maior, que é a soma de U mais W, tá?
Então, se eu pego um elemento em U, ele vai ser U mais 0, então vai estar contido na soma, né? Por que U união W, ele vai estar contido em U mais W. Por quê? Porque o U ele está contido em U mais W. Por quê? Todo elemento de U ele pode ser visto como U mais 0. E o 0 está em W, o U está em U, então isso aqui está na soma. Então, se isso aqui está na soma, isso está em U. Então, isso está contido. E o W também está contido na soma. Por quê? Porque o W também pode ser escrito como W mais, não, como 0 mais W. Então, um elemento que está em U e um elemento que está em W. Tá? Então, todo mundo que está aqui também está aqui. Então, todo mundo que está nessa reta vai estar no plano. Todo mundo que está nessa reta vai estar no plano. Tá? Então, com isso, a gente achou um subespaço que contém. Tá? Além disso, ele é o menor subespaço, né, que contém a união. Ok? Então, tem algumas propriedades assim também. Beleza? Bom, então na aula que vem a gente vai falar então sobre base, dimensão de um espaço vetorial e definir os conceitos preliminares, que é combinação linear, linearmente independentes, linearmente dependentes, para poder começar a falar de base e de dimensão. Tá bom? Então, pessoal, façam os exercícios aí dessa lista que eu vou disponibilizar para vocês. Dúvidas, só me mandar e-mail, manda no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, tá? Ou no horário de atendimento de segunda-feira, tá? Então, bons estudos aí.